Bom dia, colegas, membros do Dinâmico, convidados. Bom, eu vou falar um pouquinho de um dos trabalhos que a gente tem dentro do espaço, tá? E é o nosso trabalho com a podoposturologia e avaliação da pisada e palmilhas personalizadas. Então, vou falar um pouquinho da influência da pisada na postura. Muito se sabe que excesso de peso, sobrecargas articulares, movimentos errados, eles vão gerar um problema na coluna. Isso é uma coisa que está bastante clara para a população. Mas uma coisa que pouca gente se atenta é a influência da pisada na postura. Então, nossos pés eles são alicerces, né, a base, e se tiver algum problema errado, isso vai influenciar, pode impactar nas articulações como joelhos, quadril e, consequentemente, na coluna. Dentro do Instituto Proterapia, nós trabalhamos com check-up postural e avaliação da pisada. Como é que isso funciona? Essa aqui é uma plataforma de baropodometria, onde a gente capta a pressão plantar. Então a gente faz testes com a pessoa parada, estática e também caminhando dinâmico. E aqui vai ser uma ferramenta importante que vai nos dar alguns dados para a gente descobrir se essa pisada ela tem alguma alteração, pode ser patológica, se a pessoa já tem algum quadro ou se isso preventivamente pode ser um problema para ela. Então a gente realiza essa avaliação junto com testes clínicos específicos para a gente ser mais assertivo possível na causa daquela disfunção da pessoa. Bom, muito se fala sobre tipos de pisada, né? Você vai numa loja, você pesquisa na internet, as pessoas vendem tênis para um tipo de pisada para outro. Só que isso não está muito claro para a gente. Um tipo de pisada, a gente tem basicamente três tipos, né? A pisada neutra, que seria uma pisada equilibrada, a pisada pronada, onde a pessoa tem uma sobrecarga medial, ou seja, essa região ela vai ter sobrecargas, então a pisada pronada. E uma pessoa que tem a pisada pronada, ela tem tendências posturais. Então isso é fisiológico. Ela pode ter um aumento de curvatura, uma hiperlordose, por exemplo. E outro tipo de pisada é a supinada, onde essa área externa ela vai ter maior pressão e maior apoio. Também vai condizer com um tipo postural diferente. Um indivíduo mais longilíneo, uma coluna mais reta, mais retificada, ele pode ter esse padrão de pisada. Isso muitas vezes é natural, é normal. Então a gente não deve mexer nesse tipo de pisada. Onde que a gente deve atuar e investigar bastante? Quando a pessoa tem uma alteração de um pé para o outro. Então ela pode ter uma pisada neutra, normal, e um outro pé pronado. E isso sim vai gerar disfunções para ela a curto, médio ou longo prazo. Então, após realizada a avaliação, a gente já tem alguns dados, a gente começa a testar, a gente coloca essa palmilha teste e elementos que vão mexer com o eixo corporal e também podem influenciar na pisada. Então, muitas vezes a gente vai ficar com o lado direito da palmilha diferente do pé esquerdo. Isso é muito comum acontecer. Também a gente faz alguns testes para ver se a pessoa tem alguma diferença de membros, até 3 a 5 milímetros já pode estar influenciando. Então a gente vai corrigir com uma taloneta. E após colocar esses elementos, a gente reavalia a pessoa e a gente vai observar se teve uma mudança ou uma melhora do quadro. E aí sim a gente vai confeccionar a palmilha depois, no segundo momento. Essa é uma palmilha que a gente trabalha bastante, do método da posturologia. Ela foi desenvolvida por um médico francês, Dr. Bernard Bricot, onde ele fez alguns experimentos estimulando a área central do pé com alguns metais e ele observou que tinha um alinhamento e uma tração postural. Então as pessoas relatavam como se estivessem mais leve o corpo, né? Então essa é a base do trabalho da palmilha postural e junto com ela a gente vai colocar elementos para bascular o corpo, para melhorar esse eixo postural. Aqui eu trouxe alguns tipos de palmilha que a gente trabalha, né? Muitas vezes a pessoa ela tem um preconceito, ela acha aquela palmilha ortopédica não vai caber no meu calçado, é muito grossa, é muito dura. Então a gente faz a palmilha da forma que a pessoa precisa, né? Então a gente tem aqui um exemplo da palmilha postural, ela pode ser material esportivo, para quem faz alguma prática esportiva ou tem alguma sobrecarga maior, então um material um pouco mais resistente. Para o dia a dia, né, a palmilha social ela vai caber numa sapatilha, num sapato médio, sapato masculino também.
e a palmilha conforto, que vai ser um outro material para quem tem pés diabéticos, uma sensibilidade ou uma inflamação que esteja mais aguda. E o meu pedido de referência, pensando nessa área da posturologia e das palmilhas, vai principalmente para os idosos, tá? Ele já tem alguma alteração postural, então já pode representar alguma hernia de disco, artroses, desgastes articulares, então a palmilha ela ajuda bastante nesses casos, né? É claro que assim, a palmilha é uma ferramenta. A gente tem todo um trabalho de fisioterapia, de pilates, de osteopatia. A palmilha é sempre um trabalho complementar. Atletas também é um público que a gente atua bastante. Então corredores, quem está iniciando algum processo, quem já teve alguma tendinite, alguma canelite, que já sofreu alguma sequela, às vezes não tem uma melhora plena porque não fez essa avaliação, essa análise da pisada. E também crianças e adolescentes, principalmente na fase de estirão, se ela já apresenta algum problema postural, isso pode, a gente está numa fase que a gente consegue ajustar melhor o corpo. Então, até 10 a 12 anos, a gente tem uma ação muito rápida quando a gente faz essa correção atrás da palmilha. Né? Então, se a criança tem um pé plano, a gente consegue estimular joelhos valvos, né? Que ele vai complementar a pisada pronada que eu falei, que é aquele apoio mais medial, e também desvios de coluna. Uma escoliose, geralmente, ela aparece nessa época e ela pode ter uma relação com a pisada e com uma alteração de comprimento de membros. Então, a gente está à disposição na Rua Vanderlei, aqui pertinho. Então, nós temos o trabalho da posturologia e da posturologia clínica, dentro de outras ferramentas.